A paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do Senhor. E hoje eu quero estar vindo aqui trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar contigo. Ela se encontra em Colossenses, tá bom? Colossenses, capítulo 3 e o versículo de número 23, que fala o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Esse versículo aqui, ele é perfeito. Ele se enquadra. Por isso que eu falo que a palavra de Deus, que tudo quanto você tiver assim, precisando, pegue a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela vai falar com você em todos os sentidos que você precisar da tua vida. Ela é o nosso manual de ela é nossa é ela que nos instrui, né, em tudo, né? Então, assim, esse versículo hoje falou muito comigo. Por quê? Porque assim, hoje eu estava fazendo meus afazeres de casa como eu faço todos os dias, né? E acredito que toda dona de casa faça também todos os dias. Lembrando que quando eu estou falando aqui, eu não estou falando só de serviço de casa, tá? Eu vou falar de todos os serviços, porque eu vou abranger todas as profissões, porque eu também não sou só do lar. Eu sou do lar e sou uma professora. Então eu tenho dois, como se fosse dois serviços, né? Então, eu acredito assim, que se você, do outro lado aí, você trabalha como um dentista, como um médico, como um pastor, como um missionário, qualquer coisa que você faça, tá? Como uma faxineira, uma cozinheira, e assim eu estou mencionando alguns, como um engenheiro, eu estou mencionando alguns aqui, mas eu quero citar todas as profissões e todo tipo de serviço. Tudo, e todas as outras coisas também, tudo que você for fazer na sua vida, faça como se fosse para Deus. Lembre-se que a única pessoa que vai te ver 100% que você está fazendo e vai te recompensar é Deus. Não adianta, por isso que esse versículo fala: tudo quanto fizerte para, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então tudo que você for fazer, você fala assim: nossa, eu vou fazer isso aqui bem feito, muito bem feito esse trabalho meu, porque eu estou fazendo como se fosse para o meu Senhor. Então nós, como cristãos, nós devemos pensar dessa maneira. Todas as vezes, independente se você está desanimado ou se você não está, quando você estiver desanimado, ore ao Senhor. Porque quando a gente está desanimado, hoje mesmo eu estava um pouco desanimado para fazer as minhas coisas, e aí eu comecei a orar ao Senhor. Por quê? Porque eu lembrei desse versículo. O Senhor falou poderosamente comigo nesse versículo. Então eu comecei a falar: eu tenho que fazer tudo que eu fizer, eu tenho que fazer como se fosse para o Senhor. Então eu tenho que fazer o melhor. Porque se eu for, é para o Senhor, não é para homens. Então eu tenho que me dar meu 100%, eu tenho que fazer o meu melhor, né? Então eu comecei o quê? Orar a Deus. Eu comecei a orar: Senhor, me dê forças. E é assim que eu faço todas as manhãs. Então eu falo para você, irmão, se hoje você, irmão ou irmã, se você está desanimada, se você está, às vezes, você começa no seu serviço, assim, você começa a desanimar, começa a sentir aquilo. Por exemplo, hoje mesmo, né, às vezes que já é domingo, você já começa assim: eu tô desanimado porque amanhã é segunda-feira e eu tenho que trabalhar, e já começa a ficar aquele desânimo. Ore a Deus e peça para Deus assim: ó Senhor, me dê forças para mim conseguir fazer tudo o que eu tiver que fazer. Tudo que eu tiver que fazer, que o Senhor me dê força, que eu consiga concluir tudo aquilo que eu tiver que fazer no meu serviço, na minha casa, em nome de Jesus. E ore em nome de Jesus. Eu tenho certeza que esse desânimo, que vai passar. Vai passar com o tempo. Porque você tem que lembrar que tudo quanto você fizer, você tem que fazer como se fosse para Deus. E como você vai fazer para Deus, você tem que fazer o seu melhor. Então lembre-se sempre disso. Quando você estiver vendo que você está fazendo alguma coisa que não está saindo bem, aquela coisa que você está querendo fazer uma coisa meio assim de qualquer maneira, lembre-se: opa, eu estou fazendo para Deus. E lembre-se que a recompensa
de tudo quanto você fizer, vai vir também de Deus. É só Deus que vai te entender. Deus é o único que vai te entender 100%. Não adianta. Homem nenhum vai te entender como Deus entende. Não adianta, você pode fazer aquilo assim, pode ficar mais explícito aquilo que você esteja fazendo. Mas é só Deus que vai ver aquilo. Como você deu 100%, né? Se você deu, é só Deus. O homem, infelizmente, às vezes não é por maldade, é porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E Deus não. Então, lembre-se sempre disso, esse versículo ele é lindo, lindo, né? E ele falou poderosamente comigo hoje. Quando eu comecei a me abater, querer fazer as coisas de qualquer maneira, sabe, assim, eu pensei assim, opa, não, eu não vou fazer isso de qualquer maneira. Porque tudo que eu tô fazendo aqui é como se eu tenho que fazer como se fosse, se eu estivesse fazendo para servir o meu Senhor, como se fosse para fazer para Deus. Então eu tenho que fazer o meu melhor. E isso também no teu serviço. Todas as áreas abrangentes aí, todas as profissões, todos os serviços que você tiver aí, pensando em fazer de qualquer maneira, lembre-se, olha, eu estou fazendo para Deus. Será que tá bom isso aqui que eu estou fazendo? Eu estou fazendo para o meu Senhor. Será que isso aqui tá bom? Reflita. Eu tenho certeza que Deus falou com você e leia Colossenses 3, capítulo 3 inteiro, que eu tenho certeza que Deus vai falar mais contigo. Amém? Que Deus possa ter falado poderosamente com vocês, né, através desse versículo, e tenham todos um dia abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo.